Vamos compartilhar a palavra. 1 Coríntios 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Pai, que nós possamos ser tocados, que o Senhor possa trazer luz, Pai, que a nossa mentalidade possa ser mudada, transformada, que possamos, em nome de Jesus, caminharmos em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre mentalidade. Amém? Quantos lembram o princípio que nós, na verdade eu não falei na pregação, mas nas perguntas eu falei, as 3 maneiras de você ter uma mentalidade transformada. Quem lembra? Primeiro, o alimento. Segundo, o ambiente. Terceiro, indignação. Nós terminamos falando sobre isso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso e expandir um pouco esses princípios. Mas um exemplo que eu não usei na palavra, ou citei bem breve, é o exemplo do povo de Israel quando saiu do Egito. O apóstolo Paulo usa nesse texto, o exemplo do povo para mostrar que eles eram escravos, logo eles tinham uma mentalidade de escravo. E por mais que Deus tentou trabalhar e toda a provisão espiritual que eles precisavam para ter a sua vida transformada, estava ali disponível, a maioria não foi transformado e acabou morrendo no deserto. Deus chamou o povo de Israel para matar eles no deserto, sim ou não? Sim ou não? Ô irmão, você não lê a Bíblia não? Assistiu a novela pelo menos? Deus chamou o povo de Israel para que eles morressem no deserto? Deus chamou o povo de Israel para quê? Para terra prometida. Existe uma terra prometida para você. Semana passada nós lemos Romanos 12:2, que diz que... O que aconteceu? O inimigo está furioso? Olha só. Nós lemos Romanos 12:2, que diz que existe uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Mas para que você entre nessa vontade, você precisa ter a sua mente... O quê? Ô, irmão, você está comigo? Você veio no culto, você ouviu a palavra, você conversou você compartilhou na célula. Para isso, você precisa ter a sua mente transformada. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Amém? Para que você experimente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus para o povo de Israel é que eles entrassem na terra prometida. Mas porque eles não tiveram a mente transformada, eles morreram no deserto. Porque não aceitaram a transformação. Olha, meu irmão, se você não decidir transformar a sua mentalidade, você vai continuar vivendo o que você está vivendo hoje. Sabe as suas lutas, as suas dificuldades, as suas provas, o seu deserto, e crente gosta de falar disso? Crente gosta de falar. E aí, mano, como é que tá? Luta. Prova, deserto, tá difícil, pastor. Que a gente gosta de falar sobre isso.
Se você não decidir mudar a sua mente, a sua vida vai continuar a mesma. O mesmo trabalho, o mesmo tênis, porque não dá para falar nem o mesmo carro, porque a maioria não tem. O mesmo trabalho, a mesma comida, a mesma casa, o mesmo sapato, a mesma roupa. Por quê? Porque você não decidiu mudar a sua mentalidade. Sendo que Deus tem algo preparado para você. Está me entendendo? Está comigo? Então você precisa decidir ter essa mudança de mentalidade. Foi algo que o povo de Israel não teve. Eles tinham a mentalidade de escravo e eles se relacionaram com Deus como escravo. E olha, meu irmão, Deus levou eles até a terra prometida. Deus abriu o mar. Deus fez cair comida do céu. Deus tirou a água da rocha. Deus fez uma série de outras coisas. E chegando lá, quando eles viram o povo da terra, a palavra fala que eles tiveram medo. Eles se olharam e se viram como gafanhotos. Essa não era a perspectiva de Deus a respeito deles. Não era nem a perspectiva do inimigo, porque os inimigos estavam com medo deles. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que eles estavam temendo o povo, porque eles ouviram falar aquilo que Deus havia feito contra o exército do Egito. Agora, porque eles tinham uma mentalidade limitada, eles encheram tanto Deus que Deus falou: olha, não tem jeito. Vocês não vão entrar mais na Terra Prometida. Essa geração vai morrer e só a próxima geração quem vai poder entrar na Terra. Porque a mentalidade de vocês é de escravo. Então assim, meu irmão, você quer continuar vivendo a mesma coisa, o mesmo lugar, a mesma comida, o mesmo ambiente, as mesmas lutas, as mesmas provas? Ou você quer viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? O que você quer? Porque eu vou te falar, eu falei para os irmãos de manhã, aqueles que têm a mentalidade transformada e decidem viver aquilo que Deus tem para eles, é a minoria. Que nós possamos ser a minoria aqui, irmãos. Que não querem viver na mesmice. E aí, para te dar alguns princípios, o que Deus falou para eles? Eu falei na semana passada, como que você pode ter a sua mente transformada? A primeira coisa, alimento. O que Deus fez com eles? Quando eles saíram do Egito, Deus mudou a alimentação deles. Tanto que eles ficaram com saudade da comida do Egito. Ai, que saudade, quem me dera comer as cebolas e os melões e os alhos que tinham no Egito. Cara, estava caindo pão do céu. E eles estavam com saudade da comida do Egito, da cebola. Quem tem saudade de cebola? Quem come cebola e fala, nossa, que cebola deliciosa. Num arrozinho, num bife acebolado. Mas quem tem saudade de cebola? Saudade de comer a cebola. Agora, Deus fez cair pão do céu. Deus deu água da rocha. O texto diz que tinha uma rocha que seguia eles no deserto. Onde Moisés tocava na rocha com cajado e a rocha dava água. E é interessante porque Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Se você não come da minha carne, se você não come do pão do céu, você não tem parte comigo. O apóstolo Paulo diz que aquela rocha que seguia eles, que dava água, era Cristo. Ele é a pedra angular. Ou seja, Deus tirou eles da escravidão, da comida mundana e começou a alimentar eles do quê? O que é o pão, irmãos? Quem que é o pão? Quem é o pão? Jesus. Quem é a rocha? Então, vou perguntar de novo. Você afirma. Deus tirou o povo do Egito, das comidas do Egito, levou eles para o deserto para comer de Cristo. Alguns ainda ficaram em dúvida. Você não entendeu.
Qual é o alimento que nós temos que se alimentar para a nossa mente ser transformada? Cristo. Cristo. Quanto você tem comido de Cristo nesses dias, irmãos? Pergunta para o seu irmão, você está comendo de Cristo? E eu vou te falar, quando eu falo de comer, não estou falando de comida, mas na palavra, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você toca é alimento. Não só a comida que entra pela sua boca. O que você tem se alimentado? Como você quer ter a sua mente transformada se a sua alimentação está errada? A ciência diz que nós somos aquilo que nós comemos. Certo? Então, o que você come vai fazer parte de você, vai se tornar parte de você. Como você quer ter a mente de Cristo se você não come de Cristo? Nós preferimos gastar horas ouvindo podcasts que não edificam, nós preferimos gastar horas assistindo séries, filmes que não trazem nenhum tipo de edificação. Eu não estou te falando que você não pode fazer isso, nem estou te falando que é do diabo. Você pode fazer isso. Mas a sua alimentação tem mais de Jesus ou tem mais do mundo? Não é uma questão do que é certo, o que é errado, o que é pecado ou não é. É uma questão, a sua alimentação, ela é mais de Jesus ou ela é só mundo? Está me entendendo? Se você não se alimentar de Jesus, a sua mente não vai ser transformada. Amém? O que Deus teve que fazer? Então, o primeiro princípio é a alimentação. O segundo princípio, ambiente. Deus teve que pegar esse povo, tirar ele do Egito, levar para o deserto, que era um lugar neutro. Por que Deus não levou eles direto para a terra prometida? Já parou para se perguntar isso? Por que Deus teve que fazer aquele povo andar 40 anos no deserto? Tá, o povo lá pecou e Deus falou, não vai entrar. Mas Deus podia matar todo mundo ali, pegar o povo e botar dentro da terra. Mas por que demorou 40 anos? Porque Deus levou aquele povo para um ambiente neutro, para que naquele ambiente a mentalidade deles pudesse ser transformadas. Porque Deus não poderia transformar a mentalidade deles lá no Egito, porque o ambiente do Egito era um ambiente de escravidão, era um ambiente de sofrimento, era um ambiente de lutas, de provação, de dificuldade. Então Deus tem que tirar aquele povo daquele ambiente, levar para um lugar neutro, para que a mentalidade deles pudesse então ser mudada. Está me entendendo? Qual o ambiente que você tem frequentado? Outro exemplo na palavra de Deus é a parábola do semeador. A semente era boa. A semente é a palavra de Deus, a semente é Cristo. Mas se essa semente for semeada num solo, num ambiente inapropriado, ela não vai germinar. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu num chão pedregoso, a outra semente caiu no meio dos espinhos. Não deram frutos. Só a semente que caiu no ambiente certo frutificou a 100 por 1. Qual o ambiente que você tem se exposto? É por isso que a palavra nos fala lá em Salmos que nós não devemos sentar às rodas dos escarnecedores. Falei para os irmãos de manhã, existe uma tese lá fora de que você é a média das 3 pessoas que você convive. As 3 pessoas que você admira, as 3 pessoas que você segue, que você tem apreço. Você é uma média dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Ela é uma pessoa de Deus? Ela é uma pessoa que tem a mentalidade de nobreza? Ou é uma pessoa que tem a boca suja, que só fala besteira, que só fala de imoralidade? E você é influenciado por ela. Você vai se tornar igual a ela. Um ambiente que você se expõe transforma você, transforma a sua forma de pensar. Por isso que eu falo, cuide do ambiente, cuide com as pessoas que você está junto, que você tem comunhão. Não estou falando para você que você deve afastar as pessoas, não estou falando para você deixar de ser amigo das pessoas, se tornar um monge, porque muitos acham que cristianismo é isso. Em outro momento eu vou pregar sobre isso para os irmãos.
Mas eu estou te falando que você deve cuidar do ambiente. Sabe, embora você está no mundo, o mundo não deve estar em você, as pessoas não devem ter influência sobre a sua vida. Amém? E ambientes vão te desafiar a crescer. Então, quando você está lá e você entra numa empresa para trabalhar, se ela for uma boa empresa, aquele ambiente vai desafiar você a crescer. Porque vai exigir de você uma aptidão, uma esperteza, chegar no horário, aprender o serviço, ter disponibilidade. Mas muitos jovens não querem trabalhar por conta disso. Por quê? Porque não querem se expor àquele ambiente. Aí ela vai para uma firma lá, trabalha 3 meses. Ah, não gostei, vou mudar de serviço. Quantos tem amigos assim? Que você não seja essa pessoa. Trabalha 3 meses aqui, trabalha 3 meses ali, trabalha 3 meses lá, trabalha 3 meses em outro lugar. Ah, porque o chefe falou isso aqui para mim e não gostei, fui embora. Ah, porque não sei o que, não sei o que lá, pegou e saiu. Essa pessoa, ela não está aceitando ser desafiada pelo ambiente para que ela cresça. Entra na faculdade, aí um ambiente onde você vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que se expor aos estudos. Aí o que acontece? Desiste. Ah, não gostei. Ah, tem que estudar demais. Ah, está tomando muito tempo. Se você não se expor a ambientes que vão confrontar a sua mentalidade, você não vai crescer. Fala isso para o seu irmão. Se você não se expor a ambientes que vão confrontar a sua mentalidade, você não vai crescer. Eu citei para os irmãos o exemplo meu na reunião com os irmãos dos Radicais Livres. Aquele ambiente me confronta. Por quê? Porque os irmãos estão num patamar que eu não estou. Os irmãos têm uma mentalidade que eu não tenho. Mas se eu fosse um pobre, um vitimista, um coitado, eu ia falar, não venho mais aqui. Pessoas snobs. Nossa, playboyzinho, olha lá como ele olhou para mim. Ah, não venho mais aqui, não gostei dessa igreja. Bando de gente arrogante. Vou frequentar a igrejinha do meu bairro lá, junto com as pessoas. Se você não se expõe a um ambiente para que você seja confrontado, para ser transformado, a sua mentalidade vai continuar a mesma, você vai continuar na mesmice. Amém? Outra coisa, irmãos. Terceira coisa que nós falamos é indignação. O que é indignação, meu irmão? É você não se acomodar com uma situação. Eu fui falar sobre esse negócio de nobreza, eu arrumei um problema para mim. Porque agora minha esposa, tudo que ela tem de errado, ela fala, olha, isso aqui não parece com a nobreza. Olha, deixa eu falar para você, tem 2 coisas que lá em casa, né? O que era? A minha torneira do chuveiro, você tem que puxar ela para fora e ir rosqueando assim, para ela abrir. O Satanás mexeu nela lá e não estava funcionando. Para abrir e para fechar. Qual que era a outra coisa? Ah, a minha máquina de lavar estragou, daí eu desci ela para dar para outra pessoa, mandar arrumar. E já faz uns 3 meses. Então, homem tem dessas coisas, né? Aí ela falou, não, essa é a minha indignação. Eu falei, pois então, se você está indignada, você resolve. Então, eu falei para ela. É uma brincadeira, irmãos, não faça isso. Ame a sua esposa. Eu falei, já que é você que está indignado, então resolve. Mas eu arrumei um problema para mim. Porque agora é tudo normal. Aí ela estava vendo e falou, olha, essa marcha desse carro, a bolinha do câmbio lá soltou. Ela falou, olha, isso aqui não é nobreza. Eu falei, isso é porque você não viu como é que está o meu tapete do motorista. Porque quando você vê... Aí nós fomos descer do carro, as coisas dos kids estão todas jogadas no meu porta-mala. Aí eu falei, olha, tem uma coisa que você vai resolver bem fácil, que não é nobreza, que você não vai precisar de dinheiro para resolver.
Olha aqui o tanto de coisa dos kids que tem no meu porta-mala. Então, assim, eu arrumei um problema para mim agora. Um problema bom. Amém? Mas por quê? Porque a tendência do ser humano é se acomodar com as coisas. Então você se acostuma a não ter um relacionamento, a não ter uma pessoa para se relacionar e para casar. A própria pastora Márcia falou isso recentemente. Sabe quando que você vai casar? Quando você se indignar com a sua vida de solteiro. Quando você falar, não, eu não aguento mais viver solteiro, aí você vai casar. Pega essa chave. Eu tinha tudo que eu tinha para fazer como solteiro eu já fiz. Agora eu preciso casar. Agora eu estou indignado para casar. Aí você vai casar. Aí você vai abrir o coração. Aí você vai conversar com as pessoas e Deus vai te aproximar de pessoas para você casar. Mas a tendência das pessoas é viver confortável. Sabe aquelas coisas, eu estava brincando nessas coisas de casa, né? Sabe essas coisas de casa que você deixa lá e vai ficando, vai ficando. Aquela roupa que você chega, que você tira, aí você larga lá. E aí aquela roupa fica lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Daqui a pouco ela vai fazer parte da sua vida. É decoração do quarto. Todo quarto, né, pelo menos acho que de todo mundo, tem uma cadeira que ela é o cabide, né? Então você pega a roupa, você fala, não, eu vou dobrar a roupa, eu vou guardar. Aí você vai botando a roupa ali. Ela virou parte da decoração. Por quê? Porque você se acomodou com aquilo. A tendência humana é se acomodar. No Instagram você vê aqueles vídeos, né? De lugares imundos, né? De pessoas limpando. Quem já viu esses vídeos, né? É prazeroso, né? Você fica assistindo aquilo porque é prazeroso. Você vê a pessoa lá lavando, limpando o quarto, tirando lixo, daí tira aquela sujeira grossa. Mas eu vou te falar, sabe por que chegou naquele nível? Porque um dia a pessoa deixou um lixo jogado no quarto e se acomodou. No outro dia foi outro. E ela foi se conformando, o que aconteceu? Virou um lixão a casa da pessoa. Aí você olha isso e fala, nossa, que coisa absurda. Mas quantas coisas absurdas não tem na sua vida que você se conformou? Sabe por que tem muitas coisas que não aconteceram ainda? É porque você se conformou. Sabe por que você não arrumou alguém para casar? É porque você se conformou com a vida de solteiro. Sabe por que você não rompeu em questão profissional no seu trabalho ainda? É porque você se acomodou a viver desse jeito. Para você é tranquilo. Sabe por que você não cresceu profissionalmente na sua vida ainda? É porque você se acomodou. Você está aceitando. Então a sua mente ela só vai ser transformada quando você se indignar. Fala, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Eu falei para os irmãos, essa cozinha não passa desse mês. Falei para os irmãos lá. Eu falei, até os ratos nós vamos botar para fora. Eu falei, nós vamos mudar isso. Teve Impacto Kids ontem, a Marisa foi cozinhar, botou o cooktop em cima da mesa das crianças, na hora que botou a panela, a mesa abriu. Aí no final, tava todo mundo lá, né? Aquilo é uma imagem muito nobre, né? Uma bagunça, todo mundo sentado no meio da bagunça, comendo pão com hambúrguer. É a cara da riqueza, né? Aí eu falei para os irmãos, aproveita esse momento aí, porque logo, logo não vai ter mais essas coisas. Mas vamos sentar aqui na bagunça, vamos comer o pão com hambúrguer, seco. Os irmãos chegaram e falaram, não, vem irmão, vem para a bagunça, aproveita aqui que é os últimos momentos. Mas por quê? Quando você se acomoda com as coisas, você se permitiu viver naquilo. Então você precisa ter indignação. E o último princípio que eu vou compartilhar com os irmãos, que aí eu vou progredir um pouco mais, expandir mais o que eu falei na semana passada, é que você precisa também saber que você precisa ter a sua mentalidade transformada, mas você precisa permitir que a sua mentalidade
Transforme a sua realidade. É a realidade versus a mentalidade. Então, é primeiro aqui, depois o exterior. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas querem mudar a realidade, em vez de mudar a mentalidade. Não adianta você ser pobre, e aí você, não, vou mudar agora eu vou comprar roupas de marca. Vou jogar minhas roupas todas fora, vou comprar roupas novas de marca. E como que você vai pagar? O pastor falou que agora nós vamos todo mundo ter carro, vou lá dar entrada na minha carteira, vou parcelar, perder de vistas lá. Como que você vai pagar por isso? A sua realidade hoje tem como pagar? Então eu vou pegar e vou tirar um carro. Prestação de R$1.000, um salário mínimo de prestação. Vou comprar um carro top. Vou andar, por quê? Porque agora eu sou a mentalidade da nobreza. Daqui 3 meses a polícia vai estar batendo na sua porta para levar o carro embora. Por quê? Porque primeiro você precisa mudar aqui, para depois mudar do lado de fora. E a mudança exterior, ela demora mais. Tá me entendendo? Não queira mudar a realidade antes de mudar a sua mentalidade. Seja realista. O pastor falou agora que nós vamos ser empresário, então amanhã eu vou pedir conta no meu serviço e vou começar o meu negócio. Eu já tentei começar negócio assim, irmão. Vou te falar, não deu certo não. Para começar um negócio, você precisa ter uma ideia, você precisa planejar, você precisa ter experiência, você precisa ter capital, dinheiro, capital de giro, investimento. Você tem isso? Como que você vai começar? Vou começar um negócio. Aí você fala, começar um negócio, vou vender brigadeiro na rua. Vai lá, tem 300 pessoas vendendo brigadeiro lá na Via Verde. Já tem gente que teve essa ideia. Não dá dinheiro. Então assim, meu irmão, a mentalidade, ela vai influenciar a realidade aos poucos. Mas primeiro muda dentro para depois mudar fora. Amém? Então você precisa ser realista. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu quero abrir uma empresa. Pois então, mas agora é o momento de você estar trabalhando de carteira assinada. Para você ter recurso, para você aprender princípios que são importantes. Para você ter a provisão que vai gerar os recursos para lá na frente você viver o seu propósito, o seu projeto. Para você ter o salário que vai pagar a sua faculdade. Para você ter o tempo que vai fazer você criar experiência, estudar, para que então você possa colocar um projeto em prática. Não é assim, vou largar o meu emprego amanhã e vou virar um empreendedor. Você vai quebrar a cara. Então, primeiro muda dentro, para depois mudar do lado de fora. Tá me entendendo? Então você precisa mudar seu alimento. Você precisa mudar o ambiente. Você precisa gerar uma indignação no seu coração. E você precisa respeitar a sua realidade. Amém? Primeiro muda a mentalidade, depois muda a realidade. Amém? Coloque-se de pé.